Seguimos aqui com os nossos comentaristas, trazendo as informações importantes desta segunda-feira e movimentando a reportagem da Jovem Pan News. Bom, seja por meio de polêmicas ou não, o nome do pré-candidato à presidência, Romeu Zema, vem crescendo. E o ex-governador já compartilha promessas de governo caso seja eleito. Quem vai trazer os detalhes direto de Minas Gerais é o Rodrigo Costa. Chega ao vivo aqui nos Pingos nos Is. Rodrigo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Conta então para o nosso público. O ex-governador promete privatizar empresas estatais, foi isso que ele falou? Olá, Caniato, é isso mesmo. Uma boa noite para você, para todos do Pingo nos Is, para quem nos acompanha também. O ex-governador de Minas, Romeu Zema, ele prometeu aplicar um plano que ele chamou de implacável, privatista, caso seja eleito presidente da República, anunciando que vai vender a Petrobras e o Banco do Brasil, as duas principais estatais do país. Em um vídeo divulgado no Instagram, o Zema voltou também a criticar os gastos públicos do governo Lula, afirmando que o centro do seu plano de governo é reduzir o Estado brasileiro e ampliar o espaço para a iniciativa privada. A gente separou um trecho desse posicionamento de Romeu Zema aqui para o Pingo nos Is. Eu vou privatizar a Petrobras, eu vou privatizar o Banco do Brasil e vou passar a faca nos supersalários, mordomias e esquemas que sustentam os intocáveis de Brasília. O meu plano para fazer o Brasil prosperar é implacável. E ele começa dizendo a você a verdade. O governo Lula gasta mais do que arrecada. Para fechar a conta, ele pega dinheiro emprestado, muito. Isso cria uma dívida que cresce sem parar. Para sustentar essa dívida, o governo Lula paga juros de agiota ao mercado. E faz você pagar juros de agiota também toda vez que você parcela seu cartão ou que financia uma compra. Para nós aqui do estado de Minas Gerais, a bandeira das privatizações não é uma novidade no repertório de Romeu Zema. Na eleição para o governo aqui de Minas em 2018, ele defendeu a venda de estatais como a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, a CEMIG, e também a Companhia de Abastecimento e Saneamento, a Copasa. Na reta final do segundo mandato, conseguiu concluir a privatização da Companhia de Saneamento como parte da adesão ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados, o PROPAG. E apenas a título de curiosidade, ao término do vídeo, ele termina com "Meu nome é Zema", uma referência ao bordão de "Meu nome é Enéas", candidato que pela primeira vez concorreu à presidência em 1989. Caniato. Verdade, muito bem lembrado. Obrigado pelas informações, viu, Rodrigo? Grande abraço a você, a todos os amigos da Jovem Pan Minas Gerais em Poços de Caldas. Seguimos aqui com os nossos comentaristas. Quero lembrar a nossa audiência que a enquete do dia trata justamente dessa defesa de Romeu Zema. Deixa eu receber a rede Jovem Pan, agora todos que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, também conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu lembrar que a enquete do dia trata dessa questão. Se você puder, vote no portal da Jovem Pan, também no nosso YouTube. Você concorda com essa defesa? Você acha importante privatizar empresas estatais? Você acha que sim? Concorda com essa defesa ou acha que não? Porque tem pessoas que entendem que o governo precisa ficar com algumas empresas. Isso seria estratégico. E há quem diga, não, é bom ficar somente com aquelas que são lucrativas. Então, se você puder, vote na enquete do dia, hoje publicada no portal e também no nosso YouTube. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, Romeu Zema prometendo privatizar a Petrobras e Banco do Brasil. Você não acha que ele tem se aproveitado de um momento bom de destaque do seu nome por conta daquele embate com o Supremo, mas está conseguindo tratar de questões que certamente ganharão corpo durante a campanha, porque agora é pré-campanha, né? Ele é pré-candidato. Depois, quando houver aquela oficialização, ele vai poder cravar quais serão os pontos importantes da sua campanha. Mas ele aproveita o momento, né? Não, sem dúvida alguma, Caniato. Ele está num bom momento, ganhou muita visibilidade a partir deste embate com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e agora ele precisa dar o próximo passo. O que é o próximo passo? Ele mostrar o que seria uma eventual presidência Romeu Zema.
Então, falar de privatização, né, falar o que ele faria é muito importante para ele consolidar essa imagem de que ele é um bom gestor, bem avaliado em Minas e ele sabe o que fazer com o Brasil. É óbvio que quando você mergulha nesses temas, né, é muito mais complexo do que isso. A privatização da Petrobras, ela tem uma série de outras implicações que precisam ser solucionadas para o bem do Brasil. O Brasil precisa ter um mercado de combustíveis que seja competitivo, que privilegie a redução do custo de produção dos derivados consumidos no Brasil. Não adianta só você privatizar a Petrobras, que é uma empresa monopolista, e transferir o monopólio público para o monopólio privado. Isso não vai funcionar em benefício do mercado brasileiro, em benefício dos consumidores brasileiros. Tudo precisa ser pensado, precisa ser discutido, precisa ter uma explicação um pouco mais ampla. Mas não é o momento, eu concordo. Agora ele tem que falar. E ele vai ter mais um passo, Caniato, importante, que é mostrar quem seriam as pessoas da equipe dele. E, a partir disso, as interlocuções com os setores específicos do Brasil, né, as associações, as confederações, isso tudo vai ter que acontecer com aquelas pessoas ali da confiança de Zema e que estariam com ele num eventual governo. Pois é, deixa eu passar para o Mota. Falar em privatização é tratar de algo que você defende há muito tempo, né, Mota? Acerta Romeu Zema quando começa a já bater nessa tecla desde a pré-campanha? E quais aspectos desse momento da pré-candidatura dele você gostaria de destacar? Ele aproveita o momento e tenta tratar de questões importantes daquilo que será certamente debatido ao longo da campanha? Eu acho que é muito mais do que isso, Caniato. Eu acho que nós estamos assistindo uma coisa raríssima no mundo da política, que é a defesa de convicções. Essa pauta de privatização é um excelente propósito. Privatizar Petrobras e Banco do Brasil também é uma missão quase impossível, porque o pensamento e a coragem de Romeu Zema são exceções absolutas no Brasil. A dura realidade é que a maioria dos políticos, ao invés de privatizar, prefere usar Petrobras e Banco do Brasil para nomear os seus amigos. O pensamento estatizante é profundamente enraizado no Brasil, e não só nos políticos. Muita gente de bem, muito cidadão brasileiro ainda acredita na tolice das estatais estratégicas. Mas as estatais só são estratégicas mesmo para os políticos populistas. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa. Por diversas vezes nós falamos aqui sobre privatizar ou não, empresas estatais que dão prejuízo por anos a fio, e vocês destacam e analisam que elas acabam atendendo a uma lógica da política, né? O toma lá da cá, agradar a alguns grupos, né? Distribuir cargos, lotear empresas estatais para atender anseios de partidos que acabam ocupando esses cargos, mas que, em contrapartida, votarão, por exemplo, projetos encaminhados pelo Executivo Federal. Diante dessa dificuldade, né, essa regra que não está escrita, mas que dita os rumos da política há tantos anos, Bruno Musa, prometer parece uma excelente sinalização, mas muitos já sinalizaram ou já disseram, tenho vontade de privatizar tal empresa. O sistema é tão bruto que chega na hora o cara não consegue. Exato. Mas o primeiro passo é você demonstrar o interesse e a intenção, porque você de fato acredita nisso. Não há nenhum tipo de indícios para acreditar que Romeu Zema estaria mentindo nisso. Afinal de contas, ele veio da iniciativa privada, fez o seu patrimônio na iniciativa privada e se beneficiou, entre aspas, no bom sentido, da abertura do mercado, de uma concorrência. Por ele ser alguém que agregou valor ao consumidor pelos seus produtos ou serviços prestados e conseguiu formar todo o seu patrimônio.
Ponto. Então, me parece que ele tem realmente essa convicção. Quando você se depara com essa autarquia ou essa burocracia ou esse gigantesco Estado que nós somos obrigados a lutar diariamente contra, ele realmente se faz uma difícil briga por tentar tirar essas empresas privadas da mão do Estado, e isso tem muito a ver, na minha concepção, com a eterna briga do nós contra eles, que, como o Mota sempre cita aqui, o Marx, que lá atrás, século XIX, ele tinha suas ideias que já se provaram completamente erradas, tanto na teoria como na prática. Mas me parece que, pelas ideias serem bonitas, socialmente, digamos assim, aceitas por aqueles que nunca construíram uma empresa, mas sim decoraram todas as páginas de um determinado livro, tudo parece mais bonito. A justiça social, a distribuição da riqueza, mesmo sem ter gerado riqueza, vamos distribuir o que não temos. E o grande ponto é que esse discurso do nós contra eles e da soberania nacional, que começou lá atrás com o petróleo, ele foi criando realmente espaços dentro da sociedade por uma base muito pouco educada economicamente. E aqui as pessoas não conseguem entender que não existe dinheiro público e existe dinheiro do pagador de imposto, que não existe determinados setores estratégicos e sim existe cadeiras estratégicas indicadas por políticos para conseguirem sequestrar o dinheiro do pagador de imposto para servir aos interesses político-partidários ou político-ideológicos de um determinado grupo. Como é que um governo, seja ele qual for, vai conseguir controlar o povo se ele tiver pouco ou nenhuma interferência em cima do orçamento? Não tem. Quem controla o orçamento controla as pessoas. Então, claramente, eles dirão que precisam daquele setor por ser estratégico, porque se eles vêm a público e falam quero controlar a sua vida através dos seus impostos, ninguém vai votar neles. Precisa pintar a noiva bonita e fazer a história bonita. Consequentemente, o setor é estratégico, banco é estratégico, eletricidade é estratégico, comida é estratégico. E se, por exemplo, lá atrás, nos anos 70, 60, 70, com o crescimento da máquina durante os governos militares, quando criou-se grande parte das empresas estatais, eles tivessem tido a ideia, brilhante, entre aspas, para quem só nos escuta, de criar supermercados estatais, como aconteceu na Bahia, por exemplo. E aí, o que acontece? Será que nós teríamos falta de comida, como aconteceu em Cuba, e eu testemunhei nas 2 vezes que eu estive lá? Claramente sim. Então, se eles tivessem colocado na Constituição que comida é um setor estratégico, hoje talvez nós brigássemos por supermercados estatais, ou durante um tempo teríamos brigado por isso. Hoje provavelmente já faltaria comida. Então, o que a ideia vai sendo colocada na sociedade aos poucos, as pessoas vão passando a acreditar, até que chega a realidade. E através dos ciclos econômicos, ela sempre bate a porta. E a verdade é que quando o dinheiro acaba, e o dinheiro é dos outros, não tem mais dinheiro para financiar esses estados gigantescos, essas empresas com indicações políticas. E aí a gente começa a testemunhar, por exemplo, prejuízos como dos Correios, ou o que aconteceu com a Petrobras na época da Dilma, que se tornou a empresa mais endividada do mundo, e elas passam a servir a interesses partidários. E a ideia do setor estratégico é uma mera narrativa para a população acreditar. Pois é, daqui a pouco eu vou chamar a nossa reportagem, deixa eu só fechar essa discussão, pedindo que o Beraldo também reflita a respeito dos próximos capítulos, porque a equipe de Romeu Zema agora tem um desafio, né? Como manter o nome em evidência? Porque não dá para se apegar ao embate com Gilmar Mendes e transformar isso no grande trunfo da campanha, né? É preciso pensar em alternativas. Eu acho que até por isso ele solta um vídeo defendendo a privatização da Petrobras e do Banco do Brasil. Mas hoje saiu uma reportagem, um texto pelo menos, no Estadão, dizendo que o PL já entende que aquela história de Zema como vice de Flávio acabou sendo enterrado porque ele ganhou protagonismo, né? Então não faria sentido o próprio Zema topar ser o vice de Flávio Bolsonaro. Esse é um aspecto. E aí integrantes do PL também fazem o diagnóstico de que essa elevação que provavelmente Zema conseguirá nas próximas pesquisas, ele não conseguiria assegurar. Dali a alguns meses, a tendência seria de queda. Qual é o desafio, então, para a campanha de Romeu Zema? Como mantê-lo na crista da onda, Beraldo? Caniato, o Brasil dá pano para manga todo dia, né? Todo dia nós temos um assunto que pode ser bem explorado pelos candidatos a presidente, especialmente aqueles que não estão carregando o peso
de serem os protagonistas nesse momento. Então, por exemplo, Flávio Bolsonaro, ele tem muita dificuldade de defender determinadas posições, não apenas porque ele tem seu pai ali em prisão domiciliar, ele tem que ter cuidado nessas abordagens em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas porque, do ponto de vista político, da campanha política, ele vem tentando costurar alianças partidárias que garantam que ele tenha mais tempo de TV, mais dinheiro para fazer campanha, e aí isso tem uma série de implicações regionais de quem vai ser candidato ao Senado, quem vai ser candidato ao governo. Então, essas composições acabam consumindo muito tempo de Flávio Bolsonaro. E o Romeu Zema, ele não tem esse tipo de compromisso. Ele tem um partido, ele não tem expectativa de fazer aliança com nenhum outro partido, e agora todo esse ambiente em torno de Romeu Zema tem que se dedicar a ir mantendo o seu nome em evidência. Ele precisa falar de muita coisa ainda, né? O mundo hoje, Caniato, ele se desenvolve num ritmo, o mundo funciona de uma forma completamente diferente do Brasil. O Brasil está muito atrasado em relação a absolutamente tudo, né? Se nós olharmos de realmente assim, educação, infraestrutura, a questão energética, terras raras, a questão geopolítica, a questão militar, as polícias, enfrentamento ao crime organizado, a terrível situação do tráfico de drogas que faz do Brasil o que absolutamente quer. Então isso tudo pode ser explorado por Romeu Zema e vai dando a ele a condição de falar de forma mais dura, mais aberta em relação às coisas. É óbvio que aí eu volto ao que eu disse. Vai chegar um momento em que ele vai precisar detalhar melhor todas essas ideias. E aí ele tem que estar muito bem embasado para poder ter uma conversa de alto nível sobre qualquer um desses temas. Então esse é o dever de casa que ele tem que fazer. E eu lembro, Caniato, que Romeu Zema, apesar de ter sido muito bem reeleito em Minas, ele não conseguiu fazer deputados. Veja só que interessante o exercício da liderança de Romeu Zema em Minas. Ele era o candidato preferido ao governo, mas, entretanto, ele não conseguiu transferir voto para os seus candidatos ao legislativo. Agora, o que o Partido Novo precisa, que é o partido de Romeu Zema, é justamente aproveitar esse bom momento de Romeu Zema para garantir uma bancada robusta. E fica a pergunta: o que é que eles vão mudar na estratégia de Romeu Zema em relação a 2022 para que, dessa vez, ele seja um puxador de votos para os candidatos ao legislativo que o Novo terá nesse ano? Pois é, interessante. Daqui a pouco a nossa repórter estará pronta. Enquanto isso, então, eu chamo o Mota para fazer um último comentário a respeito da figura de Romeu Zema. Mota, eu me lembro que há algumas semanas, talvez se nós fizéssemos uma consulta informal, diriam que Zema era pouco conhecido, né? Ou talvez fosse um político local. Muitos colocariam em dúvida se ele seria um nome competitivo, por exemplo, para a presidência da República. Mas para você ver como a política ela é dinâmica, né? Muitas vezes um evento, um fato acontece, coloca alguém em evidência, aí essa pessoa naturalmente com preparo acaba se aproveitando daquela situação e consegue projetar o seu nome e está ali nas cabeças, né? Você acha que inclusive diante disso dá para dizer que o Romeu Zema acaba deixando o Ronaldo Caiado para trás ou é prematuro afirmar isso? Eu acho que por enquanto tudo é prematuro, Caniato, mas eu queria oferecer uma visão alternativa, porque tem muita gente fazendo essa leitura aí que você mencionou, né? Que Romeu Zema se aproveitou de uma situação de momento para se catapultar politicamente, né? Como se Romeu Zema tivesse provocado essa situação na qual ele se encontrou. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o que nós estamos vendo aqui no caso de Romeu Zema é uma situação na qual um posicionamento político baseado em convicções passou a chamar a atenção, porque é hoje no Brasil uma coisa extraordinária. Você defender a sua convicção, defender a sua posição,
dizer que é isso mesmo que você pensa e não se intimidar, nem com o ataque de pessoas que teoricamente são muito mais poderosas do que você e nem com o ataque do politicamente correto. Você diz o que você acha que é certo, você promete fazer aquilo que você acha que é melhor para o Brasil. E aí isso se torna uma grande novidade. Isso chama a atenção de todo mundo. As pessoas dizem, algumas pessoas dizem, mas que estratégia, isso é uma jogada de política eleitoral. Olha, isso com certeza tem consequências eleitorais. Mas eu acho que o que nós estamos vendo aqui é uma rara situação em que alguém expressa as suas convicções, diz que vai fazer o que ele acha que é certo. E como isso, hoje, é uma exceção absoluta, todo mundo presta atenção.